Fala galera, sossegado, beleza? Pessoal, aqui eu vou fazer dois videozinhos, tá? Vou colocar, acho que postagens separados, da segunda lei de Newton. Então, primeiro eu vou considerar a situação sem atrito, tá bom? Em que eu tenho uma pessoa, que é aquele bonequinho de madeira ali, um cachorro com massa 25 kg. Eu tenho os coeficientes de atrito ali embaixo, mas a gente não vai mexer com eles agora não. Tem uma força normal, né? Porque o peso do objeto age no objeto, aí o objeto, sendo puxado para baixo, empurra a superfície para baixo e a superfície empurra ele para cima. Então, a gente já sabe que não é ação e reação porque não age no mesmo corpo. Mas apesar de eles terem os mesmos valores e sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos. Se age no mesmo corpo, não pode ser ação e reação. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma superfície de gelo, tá? Aqui, ó. Tem uma superfície de gelo, então vou considerar que não existe atrito nenhum. Temos duas molas para os objetos, para o caso aqui do cachorro e do qualquer outro objeto, bater e voltar, continuar o movimento, tá bom? E eu vou fazer uma força, vou tentar sempre puxar esse minha força que eu controlo no bonequinho, que ele fará no cachorro, sempre até essa linha aqui, que é a linha onde começa, tá? Vou gerar um impulso nesse objeto então, e soltei. Se eu não tenho atrito, ele vai e volta, ele continua inércia, tá? Quando é que ele vai mudar o estado de movimento? Quando que ele vai alterar seu movimento? Toda vez que ele encostar aqui na mola. Quando ele bate na bola, aparece do nada, rapidinho, pisca, uma força, nesse caso para a esquerda, agora uma força para a direita. Porque ele está indo para lá, e aí eu tenho a ação dessa força aqui para esse objeto. E aí gera um impulso que faz com que ele volte para o outro lado. Agora, deixa eu parar de mexer esse cachorro, tô me agoniando. Se eu trocar por um objeto de maior massa, tá? Vou pegar mais, vou ter mais massa aqui, que é o refrigerador. Meu Deus do céu. Ó, normal e o peso. Opa. Deixa eu voltar ele aqui. Volta, volta, volta. Deixa eu voltar o objeto o carinha pro mesmo lugar. Se eu voltar. Se eu analisar normal, tá gigante o normal aqui. Tá até sumindo da tela. E a força da gravidade, que é a força peso também. Mas se eu puxar e aplicar a mesma força, ele vai se mover da mesma maneira, tá? Aqui tem uma pequena variação do que eu fiz em relação ao cachorro, porque eu empurrei ele uma distância menor. Quer ver? Eu vou voltar ele aqui para uma posição parecida com a que eu comecei empurrando o cachorro, ó. Então vamos lá. E soltei. Então ele continua em movimento, não importando o atrito. Ele está um pouco mais lento, tá? Por que ele está um pouco mais lento que o cachorro? Porque a massa é maior. Se eu fiz a mesma força, vamos considerar que a força for constante nesse impulso que eu dei. Quanto maior a massa, maior a inércia, né? Maior a tendência do corpo resistir ao movimento, menor a velocidade dele e a aceleração. Se eu fizer a mesma coisa com o objeto mais leve que eu tenho aqui, que é o livro, tá? Empurrar ao mesmo tempo, ó, ele é o mais rápido de todos. A normal e o peso diminuíram, tá? Mas o efeito da força muda inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração, que é o efeito da força, um dos efeitos da força. Ai meu Deus, deixa eu parar com isso. Ou se a massa for muito menor, a aceleração será maior para a mesma força, tá bom? Se eu colocar o atrito, deixa eu voltar ao nosso amigo cachorro aqui, o que acontece? Depois que eu impulsionar esse cachorro, deixa eu voltar ele para a posição de menos 4 metros, depois que eu impulsionar esse cachorro, ele vai ter sempre uma força contrária. E aí vai aparecer um sisteminha de forças aqui, ó. Quer ver? Enquanto eu estou empurrando, o objeto está parado, ou seja, eu não consigo ganhar do atrito ainda. Depois eu vou explicar melhor isso no outro vídeo. Comecei a colocar ele em movimento. Ó, tá vendo esse vetorzinho verde que apareceu? É o vetor soma. Ó, tô empurrando o cachorro igual um louco. Deixa eu voltar o cachorro para a posição dele. Ó, esse vetor soma é o vetor resultante. Quando eu solto, vou colocar mais uma vez, tá? Volto para cá, deixa eu empurrar o cachorro para cá. Ó, vou empurrar rapidão. Ó, o vetor soma é resultante. Ou seja, a força que eu faço ganha do atrito. Depois que esse cachorro começa a arrastar, o vetor soma aponta para o outro lado. Deixa eu voltar mais uma vez aqui para vocês verem. Ó, ele está apontando para o mesmo lado do movimento, agora contrário, porque é o atrito. Aí o atrito, se agir
por um tempo suficiente, ele chega a parar o objeto, tá? Se eu aumentar a massa e colocar de novo a geladeira, vou voltar a geladeira aqui para trás agora e vou empurrar essa geladeira. Tá parada, entrou em movimento, ó. A resultante, vamos, atrito, 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 ó. A força verde é resultante. Eu soltei, o atrito é contrário sempre à tendência de deslizamento, tá? Não é ao movimento. Se você pensar enquanto você está caminhando, quando você pisa no chão e arrasta o pé para trás, tentando arrastar o pé para trás, tá? O atrito segura seu pé e aí você empurrou o chão para trás e o chão te empurrou para frente. Então o atrito nem sempre é contrário ao movimento, ele é sempre contrário à tendência de deslizamento. Então você vai estar num exercício, num problema, e vai pensar, se não tivesse atrito, para onde essa caixa, essa bolinha, esse objeto escorregava? Aí é para o sentido contrário, tá bom? Mas do atrito eu vou falar mais no outro vídeo.